Há algo de simbólico no fim de um ano. As pessoas se reúnem para celebrar, revisar metas, contar histórias e renovar promessas. Mas entre as luzes, os fogos e os planos, há um sussurro mais profundo, uma pergunta que o Espírito de Deus faz a cada coração. Como está a sua alma? Porque o verdadeiro fim de um ciclo não é sobre o calendário, é sobre o coração. É sobre o quanto você cresceu em amor, fé e dependência de Cristo. Muitos entram em dezembro com um misto de gratidão e cansaço. Há sonhos que se realizaram e outros que ainda doem porque não aconteceram. Há conquistas que pareceram grandes, mas deixaram um vazio silencioso. E há derrotas que, misteriosamente, produziram mais maturidade do que qualquer vitória visível. É nesse terreno ambíguo da alma que Deus planta a semente da verdadeira vitória. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. A vitória em Cristo não é um troféu que exibimos, é um testemunho que carregamos. É o fruto da graça que sustenta quando nada faz sentido. É permanecer em pé quando o chão treme, é continuar amando quando o coração está cansado. Talvez você tenha vivido um 2025 repleto de lutas. Relacionamentos tensos, perdas inesperadas, pressões financeiras, dias de ansiedade e noites longas em que parecia que Deus estava em silêncio. E talvez, por um instante, tenha acreditado que terminar o ano vitorioso significasse resolver tudo, pagar as contas, recuperar o ânimo e mostrar aos outros que deu certo. Mas Cristo convida você a enxergar por outra lente. A vitória não é sobre o que aconteceu, mas sobre quem você se tornou. Jesus nunca prometeu a ausência de tempestades, mas prometeu presença constante no meio delas. No mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. João 16:33. Quando você aprende a enxergar o ano à luz dessa promessa, o cansaço começa a ter sentido. As lágrimas passam a ter propósito. A espera deixa de ser perda de tempo e se transforma em campo fértil para o crescimento. Imagine uma videira. Durante o inverno, ela parece morta. Galhos secos, nenhuma folha, nenhuma uva. Mas é nesse tempo que as raízes se aprofundam. A seiva corre silenciosamente por dentro, preparando a estação seguinte. Assim é a alma que espera em Deus. Pode até parecer improdutiva aos olhos do mundo, mas está sendo fortalecida nas camadas mais profundas do ser. Muitos chegam ao fim de 2025 tentando recomeçar pela força. Fazem listas, resoluções, promessas, mas a fé verdadeira não começa com esforço, começa com rendição. A vitória em Cristo é o resultado de uma entrega. É quando você diz: Senhor, eu não preciso controlar tudo, só quero andar contigo. E quando esse sim nasce do fundo da alma, o Espírito Santo começa a reorganizar a casa interior. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmos 37:5. Essa frase, que já ouvimos tantas vezes, só ganha poder quando deixamos de tentar merecer o amor de Deus e passamos a confiar na sua graça. A vitória que transforma o fim de um ano, na verdade, é a vitória sobre o medo. O medo de não ser suficiente, o medo de não ser visto, o medo de ficar para trás. Você não precisa terminar 2025 perfeito. Precisa terminar em paz, porque paz é o solo da verdadeira vitória. A paz que Jesus dá não depende de circunstâncias, ela é fruto da confiança. Quando você entende que o tempo de Deus é perfeito, mesmo os atrasos deixam de ser motivo de desespero. Há uma cena bíblica que ilustra isso com beleza. Quando Lázaro morreu, Marta e Maria esperaram que Jesus viesse rápido, mas ele demorou 4 dias. Quando finalmente chegou, o corpo já cheirava mal. Aos olhos humanos era tarde demais. Mas Jesus olhou para aquela sepultura e disse: Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Ele não ressuscitou apenas Lázaro, ele ressuscitou a esperança. Deus não chega atrasado. Ele chega no tempo em que a fé amadurece. A vitória em Cristo, portanto, não é sobre controlar o resultado, é sobre confiar no processo.
É sobre crer que, mesmo quando tudo parece parado, há um mover invisível acontecendo. Há vitórias que Deus te dará no silêncio. Há outras que virão depois de lágrimas. E algumas que só serão compreendidas na eternidade. Mas todas têm um propósito: te moldar à imagem de Cristo. Talvez sua maior conquista neste ano tenha sido continuar acreditando. E isso já é um milagre. Porque permanecer crendo quando tudo em volta grita o contrário é uma das expressões mais puras da fé. É quando você diz com o coração cansado, mas firme: Senhor, eu ainda confio em Ti. À medida que o ano termina, talvez Deus esteja te convidando a parar de medir resultados e começar a perceber sinais. Porque o reino de Deus não é feito de grandes gestos, mas de pequenos movimentos de fé. É a oração que você fez em silêncio, o perdão que escolheu oferecer, o sorriso que deu mesmo ferido, o sim que disse a Deus quando era mais fácil desistir. O que o Senhor quer é o seu coração. Todo o resto, Ele acrescenta. Quando você chega ao fim do ano com o coração mais sensível, mais humano, mais parecido com Jesus, você já venceu. Porque a vitória que vem de Deus não é diferente da do mundo, mas transforma o caráter. É curioso como o coração humano busca resultados visíveis para validar o próprio valor. Queremos olhar para trás e enxergar números, conquistas, reconhecimentos, mas Deus trabalha em outra contabilidade. Ele mede o crescimento pela obediência, pela mansidão, pela fidelidade em meio ao comum. Aquilo que o mundo chama de pequeno, Ele chama de precioso. Jesus contou sobre o grão de mostarda, a menor de todas as sementes, que se torna uma grande árvore onde as aves fazem morada. O que ele queria mostrar é que o reino começa de forma imperceptível, quase escondida, mas cresce com força silenciosa. Assim também acontece com a sua vida espiritual. Talvez ninguém veja o quanto você tem lutado para permanecer firme, mas Deus vê. Ele enxerga cada oração sussurrada, cada lágrima que caiu em silêncio, cada vez que você se levantou quando ninguém estava olhando. Terminar 2025 com vitória em Cristo é aprender a celebrar o invisível. É reconhecer que há mais glória em obedecer do que em ser aplaudido, que há mais poder em servir do que em conquistar. É descobrir que a verdadeira maturidade espiritual não é sobre controlar as emoções, mas sobre deixar que o Espírito Santo transforme o coração no meio delas. A fé não nos torna imunes ao medo, mas nos ensina a caminhar apesar dele. Quando você olha para trás e percebe que enfrentou dias que achava que não suportaria, há um testemunho ali. Você sobreviveu não porque foi forte, mas porque a graça te sustentou. E essa graça não falha, mesmo quando a mente duvida ou o corpo se cansa. Há momentos em que Deus parece esconder-se no cotidiano. Tudo continua igual. O mesmo trabalho, as mesmas conversas, as mesmas tarefas. E o coração anseia por um sinal, algo extraordinário. Mas é nesse cotidiano aparentemente comum que o Senhor mais age. A vitória espiritual acontece quando você transforma o comum em altar. Quando o café da manhã se torna oração silenciosa, o trabalho se torna serviço e a rotina se torna campo de gratidão. Jesus viveu a maior parte de sua vida em Nazaré, uma cidade pequena e insignificante aos olhos do império. Foram 30 anos de anonimato antes de 3 de ministério, mas o Pai estava ali, moldando, preparando, consolidando. O mesmo acontece conosco. Às vezes, Deus nos esconde para nos amadurecer. O silêncio de Deus não é ausência, é preparo. Terminar o ano com vitória é aprender a discernir os ciclos. Há estações de semeadura e estações de colheita. Há períodos em que o fruto é visível e outros em que a raiz cresce no escuro. Quando entendemos isso, paramos de comparar a nossa caminhada com a dos outros. Porque o tempo de Deus não é padronizado, é pessoal. Ele conhece o ritmo de cada alma. Em João 15, Jesus fala sobre permanecer na videira. Ele diz que quem permanece dá muito fruto, mas que há poda para quem está crescendo. E a poda dói. Deus corta o que impede o crescimento, remove o que pesa demais, tira o que parecia indispensável. Às vezes você perde algo que achava essencial,
e só depois entende que era o cuidado de Deus te libertando. A vitória em Cristo não é apenas receber mais, mas também aprender a perder sem se perder. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Ele descobriu que a força não vinha das circunstâncias, mas de Cristo que o fortalecia. Essa é a vitória madura, quando o coração permanece estável mesmo quando tudo ao redor oscila. Em muitos momentos da caminhada, a mente tenta negociar com Deus. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu prometo que vou mudar. Mas o amor de Deus não se baseia em trocas. Ele nos ama antes de qualquer resposta. Ele nos oferece graça antes da obediência. E quando o amor é recebido, a obediência se torna natural. Talvez neste fim de ano Deus esteja te chamando para descansar mais do que para fazer. Há um tipo de vitória que nasce do descanso, não da correria. Quando o coração se aquieta, a alma volta a ouvir a voz do Pai. É nesse lugar de descanso que a fé floresce de novo. Muitos cristãos carregam o peso de um dever espiritual. Acham que precisam orar mais, ler mais, fazer mais. Mas Jesus nunca chamou você para produzir desempenho religioso. Ele chamou para viver relacionamento. Quando a fé se torna performance, a graça se perde. Mas quando a fé volta a ser encontro, tudo muda. O Evangelho é sobre reconexão. É sobre permitir que Deus ocupe os espaços que o medo e o controle ocuparam. É sobre dizer, Senhor, eu quero voltar a te ouvir. E quando esse desejo é sincero, o Espírito começa a renovar a mente, reorganizar as prioridades, curar lembranças e restaurar o ânimo. A vitória em Cristo, no fim das contas, é o realinhamento da alma com o propósito do Criador. Quando o coração volta ao eixo, tudo volta a se encaixar. As decisões ganham clareza, as relações se tornam mais leves, a ansiedade perde força. Encerrar um ciclo também é um convite ao perdão. Talvez você precise perdoar alguém, talvez precise se perdoar. Há feridas que permanecem abertas porque o coração insiste em revisitar o que já devia ter sido entregue. O perdão não apaga o passado, mas liberta o futuro. Quando você decide soltar, o Espírito abre espaço para o novo. Não há vitória em Cristo sem reconciliação. A cruz é o maior símbolo disso. Jesus venceu porque escolheu amar, mesmo sendo rejeitado, e o amor é sempre o caminho mais alto. Quando o coração termina o ano com o coração limpo, ainda que as circunstâncias não sejam ideais, o céu já começa a se mover. Também é importante encerrar 2025 com gratidão. Mesmo que pareça pouco, há mais motivos para agradecer do que imagina. A gratidão transforma a perspectiva. Ela muda o foco do que falta para o que permanece. Quando você agradece, o coração se alinha à verdade de que Deus foi fiel em cada detalhe. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que cada novo dia carrega um convite para recomeçar. Mesmo que o ano esteja acabando, Deus não trabalha por datas. Ele trabalha por propósitos. Quando o calendário muda, o coração pode continuar crescendo. Talvez 2025 tenha sido um tempo de espera, e o que você mais pediu ainda não aconteceu. Não perca o ânimo. O que está em gestação no invisível é tão real quanto o que já nasceu. Há promessas que Deus está amadurecendo. O ventre da fé requer paciência. E o tempo de Deus nunca é atraso, é precisão. Você pode estar se sentindo cansado, com pouca força, mas é justamente aí que o poder de Deus se manifesta. Paulo ouviu de Cristo que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza não é fracasso, é o espaço onde a graça habita. Talvez você não tenha conquistado tudo o que planejou, mas se manteve fiel. E fidelidade é o tipo de vitória que o céu aplaude, porque o reino de Deus é construído sobre pessoas que continuam, mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias. O Senhor não se impressiona com o tamanho do seu sucesso, mas com a disposição do seu coração. Ele se alegra quando vê em você um coração ensinável, maleável, pronto para recomeçar. Encerrar o ano com vitória é também colocar diante de Deus o que ainda não está resolvido. Não é fingir que está tudo bem, mas confiar que tudo será redimido.
A cruz é o lembrete eterno de que nada está perdido quando Cristo está presente. O sofrimento não é o fim da história, é o cenário onde a glória será revelada. O Espírito Santo te convida hoje a olhar para o ano não com arrependimento amargo, mas com reconhecimento. Cada queda trouxe aprendizado, cada dor trouxe sensibilidade, cada não foi uma proteção disfarçada. E quando o coração percebe isso, a gratidão volta a florescer, mesmo em meio a cinzas. Há uma beleza silenciosa em reconhecer que, mesmo sem entender tudo, Deus permaneceu fiel. Ao olhar para trás, talvez você perceba que em muitos momentos foi carregado. Enquanto tentava ser forte, o Senhor te sustentava. Enquanto achava que estava sozinho, Ele te acompanhava em silêncio. Há um tipo de amor que não precisa ser sentido para ser real. É o amor que se mantém presente, mesmo quando a mente duvida. Ao encerrar este ano, permita que a fé volte a respirar dentro de você. Talvez a fé tenha sido sufocada por decepções, por orações que pareciam não ter resposta, por dias em que o cansaço venceu o entusiasmo. Mas a fé não morre. Ela apenas se recolhe, esperando um novo sopro de esperança. Deus não exige de você uma fé perfeita, apenas uma fé viva. Terminar o ano com vitória em Cristo é escolher confiar novamente, é abrir espaço para o recomeço, mesmo que ainda haja feridas. A vitória do cristão não está em não cair, mas em levantar-se com o olhar voltado para o céu. Cada passo que você deu em direção a Deus, mesmo tremendo, foi contado como adoração. A Bíblia fala sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, mas tinha um coração sensível à presença divina. Em meio aos erros e vitórias, ele aprendeu a recomeçar do altar. Quando tudo desabava, Davi escrevia: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável." Salmo 51:10. Essa é a essência da vitória em Cristo, um coração que, mesmo quebrado, continua sendo moldado pelas mãos do Criador. O que Deus deseja de você ao fim deste ano não é perfeição, mas sinceridade. Um coração sincero abre portas que a performance fecha. A sinceridade nos reconecta com a graça, porque ela reconhece que sem Deus não há caminho seguro. É quando paramos de nos defender e nos deixamos ser cuidados. Enquanto o mundo termina o ano com contagens regressivas e promessas de mudança, o Espírito Santo te chama para algo mais profundo, renovar o pacto de confiança. Dizer: "Senhor, eu quero caminhar contigo, mesmo sem saber o que me espera." É nessa entrega que a vida se realinha, que o peso se torna leve, que o futuro volta a ter cor. Deus não está te pedindo pressa, está te convidando à presença. A presença cura. Quando o coração se aquieta diante de Deus, as perspectivas mudam. O que antes parecia impossível começa a se tornar possível. O que era caótico começa a se reorganizar. Há um texto em Isaías que diz: "Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam." Isaías 40:31. Esperar em Deus não é ficar parado, é permanecer em movimento sob direção divina. É confiar que o tempo dele é restauração e não atraso. Enquanto muitos começam o ano novo com ansiedade, o cristão é chamado a começar com esperança. Esperança não é otimismo, é convicção. É a certeza de que Deus continua escrevendo mesmo quando a página parece em branco. É olhar para o desconhecido e ainda assim dizer: "Se o Senhor estiver comigo, será suficiente." Talvez você sinta que pouco mudou, mas a verdadeira mudança começa dentro. Deus tem trabalhado no invisível, fortalecendo o que estava frágil, alinhando o que estava torto, limpando o que estava confuso. A poda que você viveu foi o prenúncio de uma nova estação. O próximo tempo da sua vida não será sobre começar do zero, mas sobre florescer do que foi podado. A vitória em Cristo também envolve propósito. À medida que você se reencontra com o amor de Deus, o sentido das coisas se amplia. O trabalho ganha nova motivação. As conversas se tornam mais humanas. O serviço se transforma em adoração. O reino de Deus se manifesta em gestos simples: uma escuta atenta, um perdão dado, uma palavra que consola. Se você quer terminar 2025 com vitória,
Olhe menos para os resultados e mais para o relacionamento. O sucesso espiritual não está em ter tudo resolvido, mas em estar profundamente conectado à videira. É na comunhão com Cristo que nasce a sabedoria, que se discernem caminhos, que se encontram forças. Há pessoas que entraram em 2025 com medo e agora estão saindo mais serenas. Outras entraram cheias de planos e saem mais simples, mais humanas. Essa é a ação da graça. Ela não apenas realiza, ela lapida. Cada estação teve um papel e nenhuma dor foi em vão. Encerrar um ciclo com vitória é também entregar o controle do próximo. Dizer, Senhor, guia-me. Porque quem confia no cuidado de Deus aprende a descansar mesmo que não entenda. O descanso é a maior expressão da fé. Quando você descansa em Deus, está dizendo, eu creio que o Senhor está no comando. E enquanto você entrega, o Espírito Santo começa a preparar novos caminhos. Ele não te leva de volta ao ponto de partida, mas para um novo nível de maturidade. Tudo o que você viveu este ano, as alegrias, as dores, as perdas, os milagres, foram parte de uma grande aula sobre dependência. Há um recomeço preparado para você, mas ele não virá com barulho, virá com paz. A paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7 é o selo da vitória espiritual. Quando ela habita o coração, nada externo pode roubar o que foi consolidado por dentro. O futuro é de quem permanece, não de quem acerta sempre, mas de quem continua mesmo ferido, de quem confia mesmo sem provas, de quem crê que Deus ainda escreve belas histórias a partir de páginas amassadas. Enquanto você se prepara para virar o calendário, lembre-se de que o tempo é um presente, não um inimigo. O que passou foi aprendizado, o que vem é promessa. E Deus, que começou a boa obra, é fiel para completá-la. Filipenses 1:6. Feche os olhos e respire fundo. Permita que a presença de Deus te envolva. Deixe que Ele te lembre de quantas vezes te sustentou. Agradeça pelo que foi, confie no que virá. Não é o fim, é o início de um novo capítulo escrito pela graça. E que este novo tempo traga paz onde houve guerra, alegria onde houve pranto e fé onde houve dúvida. Porque terminar 2025 com vitória em Cristo é, no fundo, descobrir que Ele esteve com você o tempo todo. Olhe agora em silêncio no seu coração. Senhor, obrigado por ter estado comigo em cada estação deste ano. Mesmo quando eu duvidei, o Senhor não desistiu. Eu entrego diante de Ti tudo o que vivi, o que deu certo e o que não deu. Restaura o meu coração, renova a minha fé e guia os meus passos no próximo tempo. Que eu comece um novo ano mais próximo do Teu coração do que nunca. Em nome de Jesus. Amém. E assim, com o coração em paz, você termina 2025 com o principal: vitória em Cristo.